prioridade, mas já temos perguntas aqui de entidades classistas que estão nos acompanhando desde o primeiro debate. A vereadora Toninha Rocha Confessor manda a seguinte pergunta, candidato. A atual gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza tem assumido política de isenções para os empresários do transporte público, como a completa isenção do ISS, com a justificativa de manter o valor da passagem em patamar reduzido. O que vemos nas ruas é uma população desgostosa do serviço de péssima qualidade e os trabalhadores do setor sendo obrigados a realizar greves para conquistar direitos. Pergunta: qual o seu balanço da política da atual gestão e o que o senhor propõe de alternativa? Qual o balanço que o senhor faz da política de transporte público da atual gestão e o que o senhor propõe de alternativa? Segunda pergunta pela vereadora Toninha Rocha: como o senhor, caso eleito prefeito, vai governar Fortaleza sem o apoio dos vereadores? Como o senhor governaria Fortaleza sem o apoio dos vereadores? Então, duas perguntas da vereadora Toninha Rocha. Tem uma pergunta aqui do presidente do Cicluscom, Roberto Sérgio Ferreira. Quais são os seus planos para impulsionar a geração de empregos? Quais são os seus planos para impulsionar a geração de empregos? Tem pergunta aqui do Daniel Furtado, que está na plateia. Ele diz aqui: os candidatos Inácio Arruda e Moro em Torre têm defendido armar a guarda municipal até os dentes. Na sua opinião, ele pergunta, o senhor acha que se combate violência com mais violência? Pergunta isso uma questão da guarda municipal ser armada ou não. A outra pergunta sobre a geração de empregos. E a vereadora Toninha pergunta o balanço do senhor sobre a política de transporte público e como o senhor governaria sem o apoio dos vereadores. O senhor tem 10 minutos para responder, verdade? Sobre o transporte. Transporte é aquilo que eu acabei falando já. Quem anda de ônibus na nossa cidade sabe do que eu estou falando. Nós achamos que essa política de isenção de impostos para os empresários, Fortaleza que nós temos hoje, é a lógica de governar para os empresários. Ou seja, uma propaganda que a passagem é uma das mais baratas, propaganda que, na verdade, é uma propaganda enganosa. Porque quando você isenta o ISS do empresário, você está praticamente dando dinheiro em torno, e fizeram até um levantamento desse valor, representava em torno de 2 milhões, acho que 2 milhões de reais por mês, 2 milhões, para os empresários. Então, o passageiro paga uma passagem, e aí ele paga os seus impostos, ele paga a passagem mais cara do país, com isso custa a passagem mais barata. Então, nossa proposta, inclusive, um transporte público começando com a revitalização do CTC. O transporte público é onde o trabalhador ele tem a prioridade. Eu falei, investir em transporte público revitalização da CTC, foi a primeira medida, cheio de dinheiro para empresário. Vamos investir no transporte público. Esse dinheiro de isenção acabou. Numa prefeitura do PSDB não tem dinheiro para empresário, nós vamos priorizar os trabalhadores. Então, governar sem o apoio da Câmara de Vereadores. Aí, ó. Eu sempre tenho dito, e muitas pessoas têm me feito essa pergunta. A gente aflige uma prefeitura, vai ser um momento, é uma revolução nessa cidade. É uma revolução. Primeiro, a Câmara de Vereadores está representada pelo povo. Representada pelo povo, porque na hora que é para votar um projeto de isenção de imposto para o empresário, esses representantes não perguntam o povo. Então nós vamos governar com o povo. Os trabalhadores são organizados nas suas associações. Se esses vereadores, ele iria
povo? Essa é uma administração nossa. Vamos governar o povo. A outra pergunta aqui, o senhor Roberto Sérgio, que faz uma pergunta sobre a geração de emprego na construção civil. Olha, nós fizemos uma greve recentemente na construção civil, uma greve, onde eles soltaram um boletim dizendo que tinha um prejuízo por dia de R$1 milhão. Nossa greve do incentivo foi 30 milhões que ele disse que tiver prejuízo. Estou falando nesse dado porque o ritmo de trabalho na construção civil hoje é um ritmo que nunca se viu antes. Isso quer dizer, olha, o metro quadrado hoje em Fortaleza, o metro quadrado é em torno de R$4.350 o metro quadrado em Fortaleza. Agora você vê o tanto que esses empresários estão ganhando dinheiro, pagando um salário de R$970 por profissional, porque a maioria do salário eles pagam o chamado caixa 2, pagam por fora para escravizar os trabalhadores. Política para geração de emprego é um programa de obras públicas que eu falei, e não favorecendo os empresários. Obras públicas sendo fiscalizadas pela prefeitura. Aquela empresa que fizer o que esse setor da construção civil está fazendo hoje, nós vamos tirar. Nós vamos criar empresas públicas para administrar as obras da nossa cidade. Então, é bem claro que fique aqui. Nós vamos governar com os trabalhadores e tomar as medidas com eles. Porque o povo que constrói a riqueza não tem direito de decidir. Será que o povo está começando a entender isso? Ele é chamado de 2 em 2 anos, pega na mão, passa a mão na cabeça da criancinha, vão na favela, mas a maioria desses candidatos já são pagos pelos empresários. Quando ele chega lá, ele vai governar para as grandes construtoras, vai governar para os grandes bancos, para os grandes empresários. O nosso aliado hoje são os trabalhadores, inclusive quem banca a nossa campanha são os trabalhadores. Nós militantes é quem seguramos bandeira, e é com muito orgulho, segurando a nossa bandeira, e dizendo essa é a bandeira do socialismo, essa é a bandeira da transformação dessa sociedade, e votando no 16, você tem que despertar. Então, dizer que no transporte público, assim como na área da construção civil também, não vai ter direito de empresário, não vai ter direito de trabalhadores. O empresário já não produz nada, ele tem tudo. O empresário hoje, tem empresário da construção civil hoje que anda de jatinho, que tem o seu aviãozinho para andar. O trabalhador não pode comprar nem uma bicicleta, às vezes, no meio de ser tomada no caminho do trabalho. Então, essa talvez não seja uma resposta que agrade o setor empresarial, mas essa é uma resposta do PSTU e da candidatura do Gonzaga para administrar a Fortaleza desse jeito. É com o povo. O povo tomando a sua decisão na Câmara de Vereadores, não tem problema. O vereador, estamos aqui, mas o povo também. Isso, o povo que elege esses vereadores. Agora, uma coisa vai ser ruim para aquele vereador que vai no bairro e que engana os trabalhadores, e depois ele fica com medo de ir no bairro. Inclusive no meu bairro tem um desses, eu não vou dizer o nome porque seria, né? Tem um desses. O povo diz, pô, cadê o cara que estava aqui, fez campanha comigo, eu vendi a rifa dele, não sei o que e tal, e agora ele sumiu do meu bairro. Mas o meu bairro é a maioria da nossa cidade, nós vamos contratar com os trabalhadores e para os trabalhadores. Essa é uma Fortaleza classista e socialista com um programa para os trabalhadores. E governando com os trabalhadores é isso. É o povo mobilizado. Nós estamos ficando em casa lá e o Gonzaga vai resolver. Não é o Gonzaga. O Gonzaga é o representante deles. Ele vai ter, inclusive, vai ter que fortalecer as suas associações de bairro, não sei o que é hoje, muitas vezes vira cabine eleitoral, muitas vezes as associações, que é um vereador que tem lá dentro. Nós vamos fortalecer a luta dos sindicatos, para que os trabalhadores se fortaleçam e entendam que através das suas organizações ela vai ter que ter o controle do seu representante, do seu prefeito, do seu vereador. É assim que nós vamos trabalhar.